conversar hoje um pouco sobre os anticorpos monoclonais, entender um pouquinho, como eu comentei, sobre... Eita, nós. Sobre os diferentes tipos de anticorpos, né, os métodos aplicados à produção em escala industrial desses anticorpos, né, e os usos, então, que a gente tem hoje, as diferentes aplicações deles, inclusive também de reações que o organismo pode apresentar em virtude do uso desses anticorpos monoclonais também, tá? Esse assunto é um assunto bem interessante, a gente tem várias referências que comentam um pouquinho sobre esse assunto, então eu coloquei várias opções para vocês, tá? Bem, a gente, como comentou na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a produção de vacinas, né? A produção de anticorpos monoclonais também envolve, de certa maneira, aspectos em relação à relação do nosso organismo, né, e atuação do sistema imunológico. Então, a questão do reconhecimento do próprio e do não próprio, né, e também da produção de anticorpos. No caso do anticorpo monoclonal, a produção dele vai acontecer, lógico, em uma empresa, uma indústria farmacêutica, enfim, mas a função dele é basicamente a mesma, né. Então, só relembrando que a gente já tinha visto na aula passada, né, em relação à estrutura deles. Então, eles são estruturas que podem ser, como a gente vê essa daqui, né, uma estrutura de um anticorpo com, por exemplo, um IgG, né, formado por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, né. Essa porção da ponta do Y, que a gente diz, né, seria a porção FAB, né, que é a porção variável, que ela é diferente em composição de aminoácidos para cada epítopo com o qual essa região vai interagir, né, e a porção FC, que seria a base do Y aqui, que é aquela que vai se conectar com receptores presentes nas células do sistema imune, enfim, que desencadeiam de mecanismos, inclusive, de resposta celular, citotoxicidade, que são bem importantes. Então, cada anticorpo interage, né, com um epítopo diferente, de acordo com seu local variável aqui, né, e os antígenos podem ter, então, vários epítopos diferentes. A região que interage no anticorpo aparátopo e a estrutura de superfície lá presente no antígeno é o epítopo, né. Essa interação é altamente específica, né, e a gente tem, então, também esse mesmo mecanismo sendo usado para a utilização de anticorpos como biofármacos. Bem, quando a gente fala sobre anticorpos, né, o uso deles na terapia, enfim, a gente separa os anticorpos em dois grandes grupos, os anticorpos policlonais e os monoclonais. Até a gente conversou um pouquinho já sobre isso, né, em alguns momentos. Então, só relembrando, vocês viram também na Imuno alguma coisa em relação a isso, né, os policlonais, como já faz referência ao nome, eles se referem à produção de anticorpos por vários clones diferentes de linfócitos B, né. Então, eu tenho um conjunto de células misturadas, né, de linfócitos B misturados, que produzem, consequentemente, a mistura de anticorpos, né, que são os anticorpos policlonais. Cada linfócito, quando ativado, produz um tipo específico de anticorpo, mas se eu não separo esse linfócito, ele vai se misturar com os outros, eu tenho uma sopa, né, de anticorpos todos misturados, que são os anticorpos policlonais, tá? Então, cada conjunto de anticorpos, ele vai interagir, então, com um epítopo diferente, enfim, mas eu tendo eles misturados, eu não consigo diferenciar nessa interação. Diferente dos monoclonais, né? A gente tem, então, a produção para o único clone de linfócito B, então eu tenho vários clones, é um clone só, né? Eu consigo isolar esse tipo de linfócito B, multiplico essas células, né, em laboratório ou em escala industrial, e daí, ao invés de ter aquele sopão de anticorpos com todos eles misturados, eu vou ter um tipo específico só sendo isolado, sendo produzido, tá? Aqui eu coloquei algumas informações em relação à produção de anticorpos policlonais, né? Os anticorpos policlonais que a gente tem em uso são aqueles que são produzidos através da injeção de antígenos, né, contra os quais a gente quer que os anticorpos reajam, e essa injeção acontece geralmente em animais, né? O animal mais usado é o cavalo, e eles servem, então, para a produção dos soros hiperimunes, né, que são aqueles soros que a gente produz
contra veneno de cobra, veneno de escorpião, de taturana, enfim, de aranha marrom, o que for, né? Então, aqueles soros que a gente conhece, né, os soros antiofídicos para veneno de cobra, antiloxocélico para aranha marrom, antilonômico que a gente tem na região aqui, a taturana, antiescorpiônico, assim, tantos outros antissoros, né, eles são feitos a partir da injeção desses venenos, né, nesses animais, de modo controlado, lógico, para não matar o animal em pequenas doses, né, se faz a imunização, geralmente se repete a imunização algumas vezes para você conseguir um título de anticorpos suficiente no sangue do animal, né, e depois esse sangue vai ser coletado para extração, então, do soro, que é o soro hiperimune, tá? No Brasil, a gente tem registro de vários soros, né? Isso eu coloquei dados ali de 2017, que são feitos em institutos públicos, né? Então, a FUNED em Minas Gerais, o Instituto Butantan em São Paulo, Vital Brasil no Rio de Janeiro, e um centro de produção e pesquisa de imunobiológicos em Curitiba, no Paraná, né? Antigamente, a produção desses soros, né, ela seguia protocolos que a gente usa também para orientar a produção de outras biomoléculas, né, mas como são produtos bem específicos, a Anvisa acabou elaborando uma RDC em 2017, né, quando ela foi publicada, orientando especificamente a produção desses soros hiperimunes, né, para poder, então, ter alguma coisa na legislação que oriente de modo mais específico, né, parâmetros importantes que devem ser avaliados na produção desses tipos de biomoléculas. Mas aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um soro, né, que foi feito em um animal, ele vai ser administrado por uma situação de emergência, né, em virtude da exposição da pessoa a algum desses venenos ali, e os anticorpos, então, presentes nesse soro, eles vão bloquear a atuação das moléculas do veneno, de modo, então, não desencadear, né, toda a reação que o veneno provoca no organismo, então, protegendo o organismo de efeitos, né, que os venenos possam, então, ocasionar. Aqui eu coloquei mais um dado interessante, né, pesquisando um pouquinho sobre os soros, enfim, eu achei um dado bem legal sobre pesquisadores do Instituto Vital Brasil e da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, que também estão estudando esse protocolo de produção de soros hiperimunes, mas para tratar pacientes com coronavírus, né, então eles fazem injeção de coronavírus no animal. Até essa foto aqui é de pesquisadores que estão trabalhando nesse projeto, né? E daí eles utilizariam o soro hiperimune extraído do animal para utilizar em pacientes mais críticos, né, que estão com Covid-19. Então, protocolo de pesquisa também envolvendo várias estratégias para tratar, né, a infecção por Covid-19 e também os soros hiperimunes também fazem parte dessas diferentes estratégias, né, que podem ser utilizadas. Bem, mas os anticorpos monoclonais, como é que a gente vai produzir esses anticorpos monoclonais, né? Como a gente viu lá, eu preciso isolar, né, tipo específico de linfócito B para poder multiplicar essas células e produzir daí esses anticorpos em quantidade suficiente. Para conseguir essa produção, esse grupo de cientistas aqui, eles propuseram, então, na verdade, os dois aqui, o Gerner e o Keller, principalmente, né, se envolveram em estudos, né, para propor uma estratégia, uma técnica para a produção desses anticorpos monoclonais em laboratório, uma técnica bem interessante. E em virtude da importância da técnica, eles receberam o Nobel de Fisiologia, né, ou Medicina, em 84. Então, muito importantes esses estudos. Então, esses estudos, eles foram publicados a partir da década de 70, 75, 80, e depois eles receberam, então, o Nobel, né, nos anos seguintes. Bem, o que eles propuseram, então, em relação a essa técnica, né, de produção de anticorpos monoclonais? Eles propuseram a utilização de linfócitos B, né, linfócitos B ativados, ou seja, já expostos a algum antígeno, né, e propuseram a fusão desse linfócito B com células neoplásicas, células de mieloma. Por que eles propuseram essa fusão? Porque o linfócito B, quando a gente cultiva ele in vitro no laboratório, ele é uma célula que não dura muito tempo. Depois de algumas semanas de cultivo, a tendência é que as células, elas
vão morrendo, né? Isso acontece com várias células que a gente muitas vezes cultiva, né, do nosso organismo, a não ser que sejam células modificadas, né, ou células neoplásicas, que são células imortais também, mas as células, né, as células convencionais, elas não sobrevivem muito tempo em cultura, então isso dificulta a manutenção, né, de linfócitos para produção, por exemplo, numa escala industrial, que eu tenho que manter o cultivo por anos, né, ativo para produzir anticorpos específicos. Então, o que eles imaginaram? Usar um linfócito B, né, que é uma célula convencional, enfim, ativada, que produz, então, anticorpos, né, específicos contra um antígeno, e fusionar essa célula com uma célula neoplásica, porque é uma célula que é imortalizada, ela consegue se manter em cultura por muitos anos. A gente tem células neoplásicas que são usadas, inclusive, em estudos que a gente usa já há uns 60 anos, mais ou não, 60 não, 70 anos, mais ou menos, né? Então, bastante tempo já. Então, são células reconhecidamente é, permanentes, né, em cultura. E daí o que eles propuseram? Uma técnica de fusão através da exposição dessas células aqui a um reagente que é o polietileno glicol, ele permite a fusão das membranas e a gente tem a criação de uma nova célula, uma nova linhagem celular que eles chamam então de hibridoma, que é uma célula híbrida, ou seja, que contém características da célula neoplásica, a célula de mieloma, e também do linfócito B ativado, né? E a partir da geração, então, dessas células de hibridoma, que compartilham, né, essas duas características, é possível a gente cultivar essas células por longos períodos e isolar depois os anticorpos monoclonais. Então, qual que é a estratégia básica de produção de anticorpo monoclonal? A estratégia básica consiste em injetar num camundongo o antígeno que eu quero que ele produza, né, contra o qual eu quero que ele produza anticorpos. Então, se for uma proteína, por exemplo, de um vírus, por exemplo, eu posso injetar a proteína viral ali. Se for uma proteína, por exemplo, que seja um receptor de membrana de uma célula que tenha relação com alguma doença, eu vou injetar aquele receptor, né, de superfície celular daquela célula lá. Então, eu vou escolher o antígeno contra o qual eu quero produzir o anticorpo. Né? A gente faz imunização do camundongo em várias semanas, então, geralmente se imuniza semana a semana ou a cada 15 dias, geralmente a cada 15 dias se faz imunização, até que ele atinja um título de anticorpos que seja adequado, né? Então, geralmente não se faz uma imunização única, se faz 3, 4, até 5 imunizações, tá? E depois que ele tem, então, um título adequado de anticorpos, que os linfócitos B estão bem ativados e estão produzindo quantidade grande de anticorpos, né? Se coletam daí esses linfócitos B do baço ou de linfonodos, geralmente nessa coleta do baço, e aí se faz o procedimento in vitro, que é a fusão. Então, se fusiona os linfócitos B, que a gente vê na figurinha aqui, com as células de mieloma, e se produz, então, um conjunto de células que são as células híbridas, né, o hibridoma. E dessas células, elas têm característica da célula neoplásica, que é se multiplicar e se manter em cultura por longos períodos, e é capaz de produzir anticorpos. Então, já tem uma célula adequada para pensar numa produção, inclusive, em escala industrial. Né? Bem, só que nem todas as células elas vão se fusionar, né? Então, como é que se faz a seleção para conseguir separar as células que formam o hibridoma das células que permanecem como mieloma e dos linfócitos B? Né? Os linfócitos B, quando a gente cultiva em laboratório, caso eles não se fusionem, depois de algumas semanas de cultura, depois de algumas passagens, eles já vão morrendo, eles sofrem processo natural de apoptose ou morte celular. Mas as células de mieloma não, né? Só que essas células de mieloma, embora elas sejam imortais, elas poderiam permanecer na cultura mesmo tendo os hibridomas formados, elas são células que não metabolizam certos componentes do meio de cultura, né? Então, a gente faz a seleção acrescentando no meio de cultura hipoxantina e timidina, que elas não são capazes de metabolizar, e assim elas podem podem morrer depois de um tempo de cultura, então, in vitro. Daí permanece só na cultura células de hibridoma.
E a partir dessas células daí, a gente pode isolar, né, um clone específico de linfócito B e fazer a expansão clonal, que seria promover a multiplicação desse clone específico para produzir grande quantidade de anticorpo monoclonal, né. Em laboratório pode-se fazer cultura de células, né, para fazer essa produção. Em escala industrial se faz cultivo de célula também, mas daí usando estratégias hoje já é em bioreatores, né? Porque essas células de hibridoma, elas são células mamíferas, né? E essas células, elas para crescimento, elas precisam aderir às superfícies. Então, para pequeno volume, a gente pode fazer cultivo nessas garrafas de cultura, que a gente deixa o meio líquido aqui, e as células, elas ficam crescendo aqui assentadas nessa parte de baixo da garrafa, elas vão cobrindo, revestindo toda essa superfície de baixo da garrafa aqui, né, e daí elas vão produzindo, consequentemente, também os anticorpos que ficam solúveis aqui no meio de cultura aqui em cima, né. Mas em bioreator a gente não tem, né, como fazer, né, um cultivo em superfície, não tenho superfície suficiente para o volume de produção que eu preciso. Então, o que eles geralmente utilizam é um bioreator com várias esferas para que as células façam adesão nessas esferas. E daí a gente tem aquelas esferas se movimentando e as células aderindo naquelas esferas para produzir daí os anticorpos monoclonais. Tá? Então, aqui só coloquei informação complementando, né, que depois da formação do hibridoma, as células que não foram hibridadas, elas sofrem apoptose ou morte celular, né, depois de algumas semanas, tanto os linfócitos, né, como as células de mieloma, e daí basta a gente, então, separar os clones de linfócitos B em placas de cultura, a gente faz uma diluição dessas células para que na diluição eu distribua na placa de cultura em cada orifício uma célula por orifício, por poço, e daí a gente consegue isolar esses clones e a partir de cada um avaliar qual anticorpo que né, seria o ideal para eu utilizar então com o meu anticorpo monoclonal modelo, né, e daí a gente faz a expansão daquele clone específico depois. Aqui eu coloquei mais algumas figurinhas só para a gente entender bem como é que se faz, então, esse processo de produção. Primeira coisa é imunizar o camundongo, né, para que os linfócitos B dele produzam, então, anticorpos. Depois que a gente tem várias imunizações feitas e títulos adequados de anticorpos, os linfócitos B, eles são coletados, né, e fusionados, então, com as células de mieloma, formando o hibridoma. Depois do cultivo, né, e seleção dos hibridomos, a gente faz a distribuição dessas células para que cada pocinho de uma placa de cultura tenha um tipo de célula diferente da outra. A gente coloca uma célula por poço aqui, né? E se faz daí o cultivo para expansão clonal. Primeiro em placas pequenas de cultivo, né? E daí vamos supor que eu faço o teste desses vários clones para testar os anticorpos e escolho que esse clone aqui é aquele que produz o anticorpo que eu preciso, para aquele, né, epítopo que eu espero. O que eu faço daí? Eu isolo esse conjunto de células, que são todas células iguais, né, por isso monoclonais, de um único clone, e faço a expansão daí, posso fazer em cultura em laboratório, ou posso também fazer em escala industrial, né. Ou, alternativamente, alguns laboratórios de apoio que produzem anticorpos monoclonais, eles fazem o quê? Depois do isolamento desse clone, né, de linfócito B, ao invés de cultivar células em cultura, in vitro, eles fazem uma injeção desse hibridoma aqui, num outro camundongo, que não foi imunizado ainda, né? E nesse novo camundongo, essas células de hibridoma, elas crescem formando como se fosse um tumor, né? Porque o hibridoma, ele permanece com características, né, de mieloma também, tá? E daí, esse tumor que cresce no camundongo, ele leva o camundongo a acumular, né, um líquido no abdômen, né, provocando um quadro de ascite, e esse líquido é cheio de anticorpos monoclonais. E daí depois é só puncionar, né, esse líquido proveniente de ascite que você coleta um volume bem interessante de anticorpos monoclonais. Alguns laboratórios utilizam essa estratégia porque às vezes para alguns locais é mais fácil você manter os animais para fazer esse processo do que fazer o cultivo
em laboratório in vitro, porque os componentes do meio de cultivo, às vezes, podem ser mais difíceis de comprar, o custo é mais elevado, e daí, em alguns locais, eles preferem ainda fazer a injeção no animal, embora seja um pouco, né, pensando, né, no aspecto em relação ao animal, um pouquinho complicado. Bem, aqui eu coloquei mais uma figurinha, então, para explicar o processo, né, mostrando bem a união de linfócito B com célula de mieloma, forma o hibridoma. A partir dessa fusão, né, da seleção das células, depois se faz um plaqueamento das células em placas de vários postos, onde cada posto vai receber uma célula somente, e daí eu vou testar cada uma desses postos aqui que tem uma célula diferente, um hibridoma diferente, para verificar qual ou quais são aqueles, né, que são aqueles meus hibridomas de interesse. E aqui mais uma figurinha mostrando, né, aqui o processo de imunização do camundongo, a fusão das células, então as células, né, os linfócitos com as células de mieloma. Quando acontece a fusão, a gente tem a formação das células híbridas, aparece aqui as células com cor azul e rosa, né? Os linfócitos, eles não, que não se fundiram, eles morrem em cultura, e as células de mieloma também vão morrer por causa da restrição em relação ao metabolismo, né? E daí as células hibridoma, elas persistem, e depois basta a gente selecionar as células, semeando elas em placas de modo isolado, e assim eu vou isolar também os anticorpos, não vou ter aquele sopão de anticorpos com um monte de coisa misturada, porque se eu não separar o hibridoma aqui, eu continuo tendo anticorpos policlonais, eu preciso separar essas células. Quando eu separo elas, eu separo os clones de linfócito, daí eu consigo produzir os anticorpos monoclonais, senão fica um sopão do mesmo jeito, né? Aqui uma outra visão também, né, dessa questão em relação à produção dos anticorpos monoclonais. Então, o antígeno, ele tem vários epítopos diferentes, né? Às vezes eu tenho interesse em produzir anticorpo contra um epítopo só, pode ser aqui o número 1, o número 2, enfim. Então, quando a gente extrai os linfócitos, eu vou ter linfócitos que produzem anticorpo contra o epítopo 1, outros contra o epítopo 2, contra o epítopo 3. A gente vai fazer a fusão, forma hibridoma, mas aqui elas estão misturadas ainda, então eu preciso sempre selecionar, separar esses clones para poder isolar os anticorpos, porque senão aqui ainda tem anticorpos policlonais. E aqui uma outra visão, então, desse processo, né? Então, só para reforçar bem toda essa parte que é bem importante. Tudo bem, turma? Tudo certo, prof. Tudo certo? Jóia. Então, vamos assistir um videozinho agora que mostra um pouquinho esse processo também, para a gente depois falar um pouquinho mais sobre as aplicações e tudo mais. Aqui. Aí. Preparações de anticorpos monoclonais contêm apenas um tipo de anticorpo, derivado de uma única célula preclonada. Consequentemente, eles são altamente específicos para um único tipo de epítopo. Eles podem ser aplicados, por exemplo, no diagnóstico microbiológico e no tratamento do câncer. Na produção de um anticorpo monoclonal, o primeiro passo é injetar um antígeno contendo o epítopo específico de interesse em um animal. Cada célula B produz um único tipo de anticorpo. As células B são isoladas do passo, e em seguida, misturada com células de mieloma, um tipo de célula cancerosa, que se multiplica continuamente. Com a adição de polietileno glicol, os dois tipos de células se fundem, formando células chamadas de hibridomas. A mistura de células B, células de mieloma e hibridomas são cultivadas sob condições que permitem a multiplicação somente das células de hibridoma. Cada célula de hibridoma produz um único tipo de anticorpo contra um único epítopo. As células de hibridomas, então, são separadas em células em uma placa de titulação e são testadas quanto à capacidade de produzir o anticorpo desejado. A célula de hibridoma que produz anticorpo monoclonal desejado é cultivada. Os anticorpos monoclonais são isolados e purificados. Vou falar um pouquinho da aplicação dos anticorpos monoclonais agora, né? Então, quando eles começaram a ser desenvolvidos,
E a aplicação principal desses anticorpos monoclonais era para a utilização deles em kits de diagnóstico. Aqueles kits que a imunologia utiliza, né, e que são kits, então, que oferecem menor risco de reação cruzada, enfim, porque utilizam anticorpos monoclonais, né, são testes geralmente mais específicos, enfim, né, então, bastante aplicação dele nesses kits para diagnóstico, né. Mas logo depois também já se vislumbrou a utilização, né, com outras estratégias. Então, para imunização passiva, né, como se fossem soros, mas não soros policlonais, mas soros monoclonais. E, primeiramente, eles foram pensados também para utilização para bloquear a resposta imune de pessoas transplantadas. Porque quem recebeu um tecido transplantado, né, de um outro indivíduo, tem um risco bastante grande de ter aquela reação, né, do hospedeiro contra o enxerto, ou seja, do transplantado contra o tecido recebido, né. E para evitar essa rejeição, eles né, se tem um protocolo todo de imunossupressão, e os anticorpos monoclonais ajudam nesse processo também. Então, não é só a imunossupressão em si, mas a utilização também de anticorpos que potencializam essa imunossupressão. Então, corticoides em concentrações altas e também anticorpos monoclonais que podem ser usados. O primeiro que foi feito para utilização, pensando nessa estratégia, foi o Muronumab. O nome comercial dele era ortoclone, ele era destinado contra um tipo de alvo, né, o antígeno desse anticorpo era o CD3 presente nas células imunes, né, células imunes, e depois surgiram mais outros tipos de anticorpos também. Esse Muronumab era um anticorpo do tipo mouse, né, o que isso quer dizer? É um anticorpo monoclonal que ele tem uma estrutura de anticorpo que é totalmente camundongo, né, os primeiros que foram surgindo. Mas depois começaram a se fabricar outros tipos de anticorpos monoclonais que tinham estruturas que eram como se fossem misturas, né? Por isso, quimeras, de um anticorpo que tinha a característica de um anticorpo camundongo misturado com um anticorpo humano, né? Que eram os anticorpos quimera. E a gente tem também, depois dessa fase, surgimento de um outro tipo de anticorpo, que são os anticorpos humanizados, que eles são mistura também do anticorpo tipo camundongo com anticorpo humano, mas eu tenho uma proporção de componente humano maior nesse anticorpo, por isso o anticorpo, então, humanizado, né? E daí, então, a gente teve outros medicamentos que surgiram para utilização em transplante, né, como basiliximab, o daclizumab, que são, então, outros MABs também que podem ser utilizados. Aqui eu coloquei uma outra tabela, eu dividi ela, porque ela fica com uma letrinha bem pequenininha aqui, né, mas que mostra também outros tipos de corpos monoclonais usados para tratamento de câncer, de neoplasias, várias, né. Aqui eu tenho várias informações, né, em relação a eles, então, qual antígeno contra o qual o anticorpo é feito, não, o nome do medicamento, o nome farmacêutico, digamos assim, né, então, todos vejam que acaba sempre em MAB, né, nivolumab, ipilimumab, bevacizumab e tudo mais. Depois a gente vai entender um pouquinho por que tem todos esses nomes meio estranhos, assim, que até é difícil de falar, às vezes, alguns nomes, né? Mas tudo tem um porquê. Então, a gente depois vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos anticorpos também. Eles têm nomes comerciais, né? Então, eu tenho aqui o tipo do anticorpo, se ele é quimérico, se ele é humanizado, e os últimos que surgiram, que são os anticorpos totalmente humanos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente tem essa diferenciação, né? Como é que seria possível obter anticorpos monoclonais totalmente humanos, né? A partir, né, de camundongos. Aqui o ano de registro dos medicamentos. Muitos, né, que surgiram agora nos últimos anos indicados para diferentes tipos de neoplasias, então melanoma, câncer de pulmão, linfoma, câncer coloretal, câncer de mama, enfim, muitas opções agora de anticorpo monoclonal para tratar essas neoplasias, né. Uma questão interessante em relação às neoplasias, aqui o melanoma, ou mesmo um câncer, por exemplo, de mama, é que para a pessoa utilizar o medicamento, eu tenho ele feito contra um alvo específico, então eu preciso verificar se no tipo do câncer que a pessoa tem,
não só se é de mama, se é de melanoma, o que for, mas o subtipo do câncer. Ah, é câncer de mama, que tipo? A gente tem hoje uma classificação vária desses diferentes cânceres, né? Então, de mama a gente tem classificação luminal A, luminal B, HER2 positivo, basal-like, triplo negativo, são várias classificações que são feitas. Essas classificações que são feitas são de acordo com o perfil, né, de modificações que a célula tumoral tem. E daí, às vezes, o tipo de tumor que a pessoa tem, esse subtipo molecular, ele casa bem com esse anticorpo aqui, e eu posso indicar ele para aquela terapia. Por isso que para você, inclusive, acessar, né, esses medicamentos, que boa parte deles a gente tem disponível também no CEAF, se pede toda uma justificativa médica, né, para liberar medicamento, não só por causa do alto custo, mas para ver se a pessoa vai se beneficiar com aquela terapia, porque como o anticorpo ele é super específico, se o tumor que a pessoa tem não tem o alvo contra o qual o anticorpo foi feito, não tem sentido nenhum ela receber aquele anticorpo monoclonal. Então, sempre se pede, no caso, por exemplo, das neoplasias, a tipagem molecular do tumor, né, para ver se ele responderia àquele anticorpo monoclonal que a pessoa possivelmente vai receber. Aqui mais uma lista com vários outros anticorpos monoclonais, né? Então, quiméricos, humanizados. Os humanizados são os mais recentes aqui que a gente tem disponíveis, né? Aqui contra o receptor HER2, a gente tem várias opções, o pertuzumab, o trastuzumab. O trastuzumab foi um dos primeiros anticorpos monoclonais que não eram usados para transplantados, que foi autorizado pela Anvisa, né, no Brasil, a ser utilizado na terapia contra o câncer de mama. Então, um dos mais antigos aí em uso, o Herceptin. A gente tem hoje outras opções também, inclusive, né? E aqui tem as empresas farmacêuticas que produzem esses medicamentos, né? Então, as grandes aqui, né? Não vou nem comentar aqui que são empresas grandes também que investem nesses biofármacos. Aqui uma listinha, então, daqueles específicos para tratamento de câncer, né? Então, rituximab, trastuzumab, cetuximab, ipilimumab, pertuzumab, nivolumab. Lógico que eu não quero que vocês fiquem decorando o nome dos medicamentos aqui, né, gente? O objetivo nosso é que vocês conheçam um pouquinho sobre eles, né? Quais seriam os mecanismos, né, envolvidos, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns, inclusive nos seminários, né? Mas, né, não quero que vocês decorem todos os nomes, né? Enfim, isso não tem porquê. Aqui eu coloquei uma listinha de alguns que são indicados para tratar doenças autoimunes. Um dos mais antigos para esse tipo de aplicação é o infliximab, né, que ele tem indicações para tratar várias doenças autoimunes, doença de Crohn, psoríase, enfim. Hoje a gente tem alternativas outras também que surgiram, né, mas ele é um dos primeiros que tiveram essa indicação para tratar doença autoimune. Então, eles são direcionados contra que tipos de alvos, né? Diferente dos anticorpos monoclonais para neoplasias, que são direcionados, por exemplo, para bloquear receptor para fator de crescimento, ou mecanismos de transdução de sinal para aumentar a multiplicação celular, né? Geralmente mecanismos que envolvem isso daí, né? No caso, por exemplo, das doenças autoimunes, é para bloquear a resposta imune, né? Então, diferentes tipos de moléculas, às vezes interleucinas, fator de necrose tumoral, né, enfim, e outras moléculas que podem também ser alvo para esses medicamentos. E aqui eu coloquei também alguns outros, né, que têm indicação para outras doenças, né. Então, por exemplo, o omalizumab, que tem indicação para tratar doenças de vias aéreas não obstrutivas, enfim, então, para situações mais complicadas. Esse é um anticorpo, por exemplo, anti-IgE, então, ele foi feito para se ligar à IgE e bloquear, né, toda a resposta de IgE que está envolvida com essas doenças. O outro aqui de baixo, né, o ranibizumab, ele tem uma aplicação oftalmológica bem interessante, né, é um anticorpo anti-VEGF do tipo A, e ele é utilizado aqui para degeneração macular, enfim, e é um anticorpo, então, direcionado para esse tipo de alvo, já que é um fator de crescimento
de endotélio vascular, para as pessoas, né, que têm degeneração macular e começam a ter, né, uma degeneração ali da mácula, então se pode fazer essa utilização. Aqui embaixo eu coloquei também como exemplo o palivizumab, que é indicado para tratar pessoas que têm infecção pelo vírus sincicial respiratório, então ele é feito contra uma proteína, que é a proteína F, presente nesse vírus, para bloquear, então, o vírus para que ele não invada os tecidos, enfim, e comprometa ainda mais o organismo. Então, são várias estratégias. Para desenvolver o anticorpo monoclonal, o que a gente tem que entender? Entender bem como é que a doença funciona. Seja uma doença, por exemplo, autoimune, seja um câncer, sejam outras doenças. A gente tem hoje alguns anticorpos para outras doenças também, como a gente agora mesmo exemplificou ali, né? E mesmo para vírus também, né? A gente tem protocolos também para atuação contra vírus. Então, tem que conhecer bem né, os mecanismos que envolvem essa doença, por exemplo, no caso dos vírus, quais são as proteínas principais, né, que deveriam ser bloqueadas, proteínas envolvidas com a invasão do vírus nos tecidos, né? No caso, por exemplo, das neoplasias, quais seriam potenciais alvos, né? Estruturas de receptor de superfície de células, que são locais de ligação de fatores de crescimento, que são os fatores que estimulam as células a se multiplicar, né? Ou posso ter também anticorpos específicos para bloquear resposta de transdução de sinal também via esses receptores, né? Então, tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Aqui eu coloquei mais uma listinha de anticorpos. A gente tem aqui vários anticorpos monoclonais, que esses aqui são todos do tipo humanizado, são todos humanos, né? Então, são os novos, aí, os últimos que foram produzidos. Aqui é uma indicação de vários deles, então, para doenças autoimunes, a gente tem várias opções bem interessantes, né? Para lúpus, para artrite, espondilite, doença de Crohn, para cânceres também, né? Então, o nivolumab, câncer de pulmão, melanoma, o ipilimumab também, o denosumab, que é indicado para osteoporose pós-menopausa, e também aquele tipo de osteoporose associada à terapia hormonal que se utiliza para câncer de mama ou câncer de próstata, então também é uma outra possibilidade, né, para dificultar, né, a progressão da osteoporose. Bem, aqui eu coloquei algumas informações também em relação a vias de administração desses anticorpos, né? A via principal de administração deles é a via endovenosa, né? Ela é preferencial por quê? Porque ela permite 100% de biodisponibilidade, né, e rápida distribuição sistêmica para os tecidos, né? Porém, né, em relação à administração endovenosa, é que a gente precisa ter, lógico, pessoal técnico especializado para fazer a administração, então, a administração é feita sempre em ambiente hospitalar, né, ou um outro ambiente controlado, porque existe um risco bem importante para boa parte, né, desses anticorpos de reações de hipersensibilidade, porque a gente tem uma distribuição rápida no organismo, né, e eu posso ter uma reação, às vezes, que pode ser bem importante, né? Preciso ter assistência, então, para essa administração. Embora alguns, a gente tenha, agora, mais recentemente, alguns com alternativa de administração subcutânea também, que a pessoa vai receber o anticorpo monoclonal numa canetinha, e daí vai utilizar, né, em casa, né? Então, mais tranquila essa administração. Se eu não me engano, aquele medicamento para doença respiratória, o malizumab, ele vem nessas canetinhas subcutâneas. Bem, aqui eu coloquei também algumas informações em relação ao mecanismo de ação desses anticorpos, né, como é que eles vão funcionar. Eles são feitos né, especificamente para um alvo, né, que a gente vai querer bloquear de alguma maneira, né. Então, esse anticorpo, ele vai se ligar a esse alvo a partir da porção FAB, e esse alvo pode estar, por exemplo, presente na superfície de células e estar envolvido com ligação de fatores de crescimento, e isso perturba, então, vias de comunicação, né, dos tecidos que levam à multiplicação das células, como acontece, por exemplo, nos anticorpos monoclonais, nos MABs para tratamento de neoplasias, né. Também eu posso
posso ter interação desses anticorpos contra agentes patogênicos, né, com formação de imunocomplexos. Isso inibiria, por exemplo, a invasão dos vírus nas células, né? E também essa interação do anticorpo com o alvo permite que a porção FC ela possa se ligar com receptores das células do sistema imune, né? E isso pode facilitar bastante, por exemplo, a fagocitose mediada por anticorpos, né? Isso é importante, por exemplo, para um mecanismo de bloqueio viral, né? Ou uma citotoxicidade mediada por células, ou mesmo por complemento. Nesse caso aqui, por células, bem importante também para ajudar o sistema imune a matar as células, por exemplo, que são células, por exemplo, neoplásicas, né, porque as células neoplásicas, muitas vezes depois elas escapam da resposta imune, né, por isso elas começam a se multiplicar, e eu posso ajudar o organismo a novamente reconhecer essas células e matar essas células, né, então, um mecanismo também que envolve esses anticorpos, esses MABs antineoplásicos. Então, os anticorpos e os MABs, eles são bem interessantes, né, para diferentes aplicações que a gente viu ali, né, só que eles, lógico, como são moléculas estranhas, podem causar alguns probleminhas, né. Então, esses MABs provenientes de hibridoma gerados a partir de células de camundongo, de rato, de hamster, né, eles produzem anticorpos que têm uma estrutura que é um pouquinho diferente dos anticorpos que o nosso organismo produz. Então, quando uma pessoa recebe um anticorpo do tipo mouse, né, camundongo, ou mesmo tipo quimera, há um risco, né, da pessoa reconhecer aquele anticorpo que ela recebeu, aquele MAB, né, como não próprio, e desencadear uma resposta imune contra o anticorpo, né, um anticorpo anti-anticorpo. Então, o corpo reconhece aquele MAB como não próprio, produz um anticorpo anti-MAB, e esses imunocomplexos formados, né, inativam o medicamento, ele não funciona mais, e esses imunocomplexos podem se acumular, né, nos rins, causando lesão renal também. Então, para minimizar essa reação, né, de rejeição do anticorpo monoclonal, se buscou logo no começo com a utilização deles, já desenvolver anticorpos que fossem mais parecidos com os anticorpos humanos. Por isso que surgiram os MABs, então, quiméricos, né? Que seriam que tipos de MABs? Essa figurinha do lado aqui, ela mostra um MAB totalmente mouse, ou um murino, né? Que é um anticorpo totalmente camundongo. Ele tem toda uma estrutura, então, que é compatível, né, com o camundongo, do qual a célula é proveniente, né? Mas o anticorpo quimérico, o que ele vai ter? Ele vai ter na sua composição, né, a partir da modificação genética que se faz no camundongo, a possibilidade de a gente ter a construção, então, de um anticorpo que tem algumas partes do anticorpo que são humanas, que a gente vê aqui em azulzinho, e essas partes que são as porções variáveis, né, que são aquelas específicas de interação com os epítopos, elas ainda são de origem murina, né, ou seja, de camundongo. Então, ele é meio camundongo, meio humano, mas não é ainda um anticorpo bem humano, né. Então, a gente teria o quimérico. O próximo passo da modificação dos anticorpos para torná-los ainda né, oferecendo menos risco de rejeição, seriam os MABs humanizados, que é isso que a gente vê aqui embaixo no desenho, né? Então, eles teriam uma boa parte da estrutura, que a gente vê tudo em azul aqui, como uma estrutura idêntica ao anticorpo humano, e só essa região das pontinhas das porções aqui, F a B, que são as porções de origem murina ainda, né? Então, uma pequena parcela de origem murina, né? Então, seriam os anticorpos, né, ainda misturados, mas com uma porção bem significativa de composição humana. Por isso que a gente conhece, então, como MABs humanizados. E os mais novos são os anticorpos humanos, né, que são aqueles, então, feitos em camundongos transgênicos que são capazes, então, de produzir anticorpos iguais aos anticorpos que as células humanas produzem. Os linfócitos B dos camundongos produzem anticorpos iguais os linfócitos B humanos. Daí a gente pode conseguir isso através da introdução de genes, da inativação de todos os genes, né, que codificam anticorpos no camundongo, né, e a introdução de genes, então, que codificam anticorpos totalmente humanos. Então, camundongos totalmente transgênicos. Aqui uma figurinha mostrando, então, esse potencial, né, de imunogenicidade dos diferentes subtipos de anticorpos. Então, os murinos
que tem a terminação OMAB, né, que são os primeiros que surgiram, os XIMAB, que seriam os quiméricos, os ZUMAB, que seriam os humanizados, e os ZUMAB, que seriam os totalmente humanos, né. Esse anticorpo aqui, ele tem um potencial de rejeição muito baixo, né. O humanizado também tem um potencial baixo, né, então ele teria mais ou menos uns 10% de proteína ainda de origem murina, o quimérico mais ou menos uns 30%, né, que eu teria um potencial ainda de rejeição interessante, né, e esses aqui que praticamente não se usa mais, né, que são aqueles que têm um potencial alto de rejeição. Aqui só uma outra visão desses subtipos de MABs, né, então mostrando as duas cadeias, leve e pesada, as regiões que são as regiões de ligação com os epítopos, as regiões F a B, as regiões variáveis e hipervariáveis aqui, e aqui os subtipos de anticorpos, né, o murino, o quimérico, o humanizado e o totalmente humano, que tem uma estrutura, então, totalmente idêntica ao anticorpo humano. E aqui os exemplos de anticorpos, né, então, o muronumab que a gente tinha, então, como um anticorpo inicialmente indicado para tratar pessoas transplantadas, né? Então, a gente tem alternativas hoje que são mais interessantes para tratar essas pessoas, anticorpos quiméricos humanizados, né? O rituximab, que é um exemplo de anticorpo quimérico, o alentuzumab ou o trastuzumab também, que são anticorpos humanizados, e o adalimumab, então, que é um tipo de anticorpo já humano. E aqui eu coloquei uma informação em relação à sua nomenclatura, porque a gente vê cada nome estranho para esses anticorpos monoclonais, que alguns são até difíceis da gente falar, né? Mas tudo que ele apresenta no nome dele traz informações importantes para a gente entender várias coisas em relação a esse anticorpo. Então, todos sempre vão acabar em MAB, né? Por que MAB? Porque essas três letras aqui, o M, o A e o B em inglês, é uma abreviação para anticorpo monoclonal, né? Então seria anticorpo e o M de monoclonal. E daí em português colocou o E também no final, então ficou MAB, né? Além desse sufixo aqui, MAB, a gente tem o infixo, que é a porção do meio do nome, e o prefixo, que é a primeira sílaba. Então, a primeira sílaba vai identificar o medicamento. Cada laboratório vai escolher a sua sílaba para identificação. O infixo é o que vai identificar, por exemplo, o alvo do medicamento ou a origem do MAB, né? Então, se ele é para um alvo viral, bacteriano, para tumores, por exemplo, né, a gente pode ter indicação também. E a origem do anticorpo também, se é um anticorpo humanizado, se é um anticorpo do tipo quimera, um anticorpo humano, a gente tem, então, esse infixo diferente. Aqui eu coloquei dois exemplos, né, o rituximab, onde o ri faz referência, então, ao fármaco, né, a empresa escolhe, então, esse prefixo, o tu, que é para tumores, então, o xi, que significa, então, que é um anticorpo quimérico, e o mab, que é um anticorpo monoclonal. O infliximab, né, o inf faz referência, então, ao prefixo do laboratório, que vai escolher, então, esse prefixo, o li, que é para uma doença imunológica, né, então, no caso, uma doença autoimune, o xi, indicando que é um anticorpo quimérico, e o mab, que é um anticorpo monoclonal. E daqueles nomes todos estranhos que a gente viu lá no começo, começam a ficar um pouquinho mais claros, a gente consegue entender alguma coisa em relação àqueles nomes lá, né? Eu acho que é bem importante para o farmacêutico conhecer um pouquinho sobre isso. Embora talvez algumas vezes ele não tenha nem contato com esse tipo de medicamento, embora a gente esteja vendo que eles estão crescendo, né, em registros, em aplicações, talvez a gente até tenha alguns disponíveis em farmácia logo, né, inclusive farmácia comercial, aí bem, talvez logo nos próximos anos. É importante conhecer um pouquinho, né, sobre essa nomenclatura, então acho um aspecto bem importante do assunto também, assim como a gente viu os outros aspectos também que são importantes. Aqui eu coloquei um slide, só para eu lembrar, para passar para vocês, aqui eu tinha uns links para mostrar um pouquinho sobre o mecanismo de atuação desses medicamentos. Deixa eu abrir para vocês aqui um vídeo que mostra um pouquinho o mecanismo de ação de um anticorpo monoclonal, que é o trastuzumab. Deixa eu abrir aqui.
anti-HER2 mechanisms of approved HER2 inhibitors. The development of many breast cancers are driven by the presence of HER2. HER2 is a transmembrane tyrosine kinase receptor which belongs to the family of the EGFR, epidermal growth factor receptor. Its unique feature, which differentiates it from the other members of the family, is the absence of a known ligand. HER2 is overexpressed in 25 to 30% of human breast cancers and has been determined to be an adverse prognostic factor. Since the level of HER2 in human cancer cells with membrane overexpression is much higher than in normal adult tissue, there is potentially more sensitivity to the toxicity of HER2 targeting drugs. HER2 overexpression is typically found in both the primary tumor and in metastatic sites, which provides the rationale for the effectiveness of anti-HER2 therapy at all disease sites. Trastuzumab. Research has therefore focused heavily on HER2 inhibitors as anti-cancer agents. Trastuzumab is the first of such agents which was registered for use in patients with HER2 overexpressing breast cancer. Trastuzumab is a recombinant monoclonal antibody directed against the extracellular domain of the tyrosine kinase receptor HER2. Trastuzumab has shown clinical activity in HER2 overexpressing breast cancers, and at present is currently approved for patients whose tumors have this abnormality in both the metastatic and the adjuvant setting. A number of different mechanisms of action has been attributed to its anti-HER2 activity, including antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, prevention of HER2 truncated membrane-bound fragment following HER2 overexpression, and HER2 receptor downregulation, though these are still subject of discussion. However, binding of trastuzumab to the HER2 receptor and subsequent inhibition of HER2-mediated signaling transduction is thought to be the main mechanism of action of trastuzumab. Pertuzumab. Pertuzumab is a novel, fully humanized monoclonal antibody which binds to domain 2 of HER2, a portion of the extracellular domain essential for dimerization, while trastuzumab is known to bind to domain 4. This binding of pertuzumab efficiently sterically blocks ligand-induced homodimerization and, importantly, HER2-HER3 heterodimerization, which activates downstream survival signaling through pathways such as phosphatidyl inositol 3 kinase PI3K-AKT, whereas trastuzumab has only a minor effect in the presence of a ligand. Pertuzumab was approved in mid-2012 for use in combination with trastuzumab and docetaxel to treat patients with metastatic or locally recurrent unresectable HER2-positive breast cancer who have not received previous anti-HER2 therapy or chemotherapy for their metastatic disease. TDM1. To increase the potency of antibody-directed therapy, the specificity of the antigen-binding site has been combined with a wide variety of effector agents, including toxins. This led to the development of the antibody-drug conjugate, ADC, trastuzumab emtansine, TDM1, which is comprised of the anti-HER2 antibody trastuzumab bound to the potent antimicrotubule cytotoxic agent maytansine, DM1, by a thioether linker. TDM1 uses trastuzumab to specifically localize the highly active chemotherapy to HER2-positive tumor cells. The trastuzumab portion of the ADC selectively binds to HER2 receptors and is internalized by the cancer cell. In addition to the anti-tumor activity initiated by trastuzumab, once internalized by the cancer cell, trastuzumab and the linker are degraded through lysosomal degradation, and DM1 is selectively liberated, causing cell cycle arrest and apoptosis through direct inhibition of microtubule assembly and polymerization. The linker has been specially designed to prevent DM1 from detaching from trastuzumab prematurely. This may lead to a reduction in the size of the tumor. As trastuzumab resistance remains a challenge to the management of advanced breast cancer, studies with TDM1 may offer an additional option for these patients.
Responses to TDM1 in recent clinical investigations have been the basis of the recent FDA approval for TDM1 for the treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer. O vídeo ele fala bem rapidinho, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, é um monte de informação, mas ele mostra, eu achei bem legal porque tem as imagens ali, né? Depois vocês podem também assistir de novo com mais calma. Mas ele é um vídeo que mostra como é que funciona o anticorpo monoclonal. Então, a pessoa vai receber esse anticorpo, ele vai bloquear, no caso do exemplo lá que a gente trouxe, né, esse receptor, o HER2, né, que ele fala lá, o HER2, né. Então, não são todos os tipos de câncer de mama que vão ter esse receptor em maior quantidade presente na superfície da célula, só alguns subtipos. Então, esses subtipos se beneficiam e poderiam utilizar o medicamento. Outros subtipos não tem por que receber esse medicamento, né? Então, ele colocou ali o trastuzumab, né, os primeiros disponibilizados, um anticorpo humanizado, o pertuzumab, e essa versão nova do trastuzumab ali, que é como se fosse uma vetorização de fármacos, é um anticorpo monoclonal mais recente, né? Ele é um trastuzumab ligado com uma substância quimioterápica, né? E daí ele mostra bem na animação, que ficou bem bacaninha, né? Que a ligação acontece com o alvo do trastuzumab, que é o receptor por fator de crescimento, mas ele não fica só bloqueando o receptor, ele leva a célula a tirar o receptor da superfície, né? E quando o anticorpo entra com o receptor na célula, ele é degradado nos lisossomos, e daí libera, por causa da degradação nos lisossomos, a substância que é quimioterápica, que vai impedir que a célula se multiplique também, né? É como se fosse vetorizar as células que vão receber aquele medicamento. Então, você une um anticorpo com a estratégia do MAB, né, de terapia, junto com a vetorização de fármacos também que se busca muito hoje isso na terapia do câncer, né, que é afetar de modo mais importante a célula neoplásica, sem afetar tanto as células normais, entre aspas, né, então, daí você consegue levar o quimioterápico não para todas as células e atingir todos os tecidos que estão se multiplicando, mas de modo específico aquelas células neoplásicas lá, né, então, uma estratégia bem interessante, tá? Tudo bem?